O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar a boca. Provérbios 19, 24. Muito bom dia para você que está aí na sua casa, já tomou seu café da manhã e muito bem-vindos a mais um Manhã IPP, o seu programa diário ao vivo diretamente dos estudos da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E hoje vamos falar de um assunto que envolve você, envolve eu, envolveu a humanidade inteira. Vamos falar de home office e não só para quem trabalha e levou o trabalho para casa, tem a ver com você também, dona de casa que faz seu trabalho aí, tem várias dicas que dá para adaptar também ao seu trabalho. E a gente quer ver a participação de você, mas antes quero dar bom dia para o Pedro. Bom dia, Pedro. Bom dia, Lídia. Bom dia a todo o pessoal de casa. Mais um dia, graças a Deus. E eu já tô vendo que tem gente aqui interagindo no programa anterior do Pinheirinhos, que tá demais. Aqui a Arlete falou que amou a Nina e o Milton, está rindo até agora. É, esses fantasmas tão bem engraçados mesmo. A Nina é sensacional. Agora o Milton, não sei por que a voz dele fica falhando um pouco. Não sei por quê. Agora o Jorge da Paz tá aqui sempre. O Jorge já tá mais do que nós que estamos apresentando. O Jorge está todo dia. A Elia falou luz para os caminhos e contou um testemunho dela aqui. Obrigado, Elia. Enfim, pessoal, Carol Pedroso, glória a Deus. Essa interação está maravilhosa. Continue. Como é que você pode continuar? Conversando com a gente sobre o nosso tema do dia, que é home office. E para a gente descobrir um pouquinho melhor sobre a sua vida e nos conhecermos melhor, eu quero saber o que você acha mais difícil? Qual que é mais complicado? É trabalhar em casa ou na empresa? Qual que você acha que é mais cansativo? Porque às vezes a gente tem alguma uma opinião, mas a experiência do outro é diferente. Então, para você, é mais cansativo trabalhar em casa ou na empresa? É verdade. Esse assunto do home office levantou altos artigos, muitos estudos, porque mexeu com todo mundo, né? Agora eu vou falar rapidamente, antes da gente falar mais de home office, do nosso sorteio dessa Bíblia maravilhosa que está na minha mão e pode ser sua. Essa Bíblia de Estudo Genebra é a Bíblia que a Igreja Presbiteriana super indica de estudos, ela é incrível. E para participar, ó, o sorteio vai ser na sexta-feira. Para participar, você só se inscreve no canal aí e manda um vídeo de até 1 minuto, pode ser de 15 segundos, falando como a IPP-TV tem feito diferença na sua vida. Uma selfie mesmo com o celular, manda lá, grava e fala o que você tem achado da IPP-TV, o que ela tem feito de diferença. E na sexta-feira ela pode estar aí na sua mão. Essa Bíblia é maravilhosa, gente, linda. E agora a gente vai falar então mais sobre home office. E para falar conosco, nós convidamos a Paula Caldeira. A Paula, ela é casada com o diácono Wallace, que eles têm 3 filhos, o Arthur, a Olívia, a Isadora, né? Eles coordenam um ministério de casais, né, Paula? Exato. E são professores da EBD também. E a Paula trabalha com comércio exterior e, pasmem, home office há 6 anos. Verdade. Bom dia, Paula, bem-vinda. Bom Bom dia. dia, obrigada, é um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite. Vai ser bem bacana dividir com vocês assim o que acontece comigo na real, né? Com o home office, sendo mãe, né, esposa e com 3 filhos ali o tempo todo ali, né, chamando Chamando. enfim, um home office na realidade, para uma mãe, né, que trabalha em casa. Gente, então aproveita aí você que tiver perguntas, porque levantou várias questões agora, como lidar com os filhos que quando são pequenos aparecem de repente, até a gente viu vários comentários de animais de estimação que chegam, tem muito assunto aqui e não só isso, manda sua pergunta, sua dúvida, que a Paula está aqui para responder com muita experiência, né, Paula? Que bom, obrigada mesmo. Obrigada, eu agradeço o convite. Fala, Pedro, já tem uma pergunta para Paula? Não, o pessoal tá mandando bom dia aqui. Eu quero reiterar para essa conversa, né? Quando a gente pensou em home office, a gente pensou na Paula. Por quê? Muita gente está tendo que ir para o home office agora, mas não tinha ninguém que estava mais preparado do que a Paula, que já estava 6 anos nesse regime de trabalho, né? Então, para você que acha que depois de alguns meses já está craque no home office, calma, trouxemos alguém com muito mais experiência aqui para conversar com a gente. Legal. É verdade.
Paula, depois de tanto tempo assim, bom, vamos lá para a primeira pergunta, mas depois de tanto tempo assim, mudou muito de 6 anos atrás, eu queria começar com essa para agora, para a pandemia, porque muita gente, isso foi novidade, né? Empresas já até assumiram o home office para ficar, né? E veio mundialmente para ficar. Mas qual a diferença, a maior diferença que você viu de quando você começou o home office e agora para a pandemia? Bom, a minha experiência com home office começou também com uma pandemia, Ah, né? é? Há 6 anos, assim, mas foi uma pandemia econômica. Eu trabalhava na área de comércio exterior e eu não sei se vocês lembram aqui que teve uma famosa crise chamada crise europeia, Uhum. né? E que começou lá. Primeiro começou com os Estados Unidos em 2008, depois se estendeu para a Europa, em 2011 pegou a Europa de cheio. E a gente ficou naquela expectativa, né? Para quem trabalha com comércio exterior, você vê sumir dinheiro, enfim, é complicadíssimo. Então, uma das alternativas que a empresa encontrou naquela ocasião foi passar o efetivo do escritório para o home office, né? Eu confesso que, pessoalmente falando, para mim foi uma resposta de oração, porque eu já tinha os meus filhos, né? E eu estava assim muito tentada a ir para casa. Mas precisava trabalhar na ocasião, então eu pedia muito assim, né? Falava, eu precisava arrumar um jeito de trabalhar em casa, estar com as crianças e fazer o que eu gostava, que era a minha paixão, trabalhar na área de comércio exterior. E aí, em 2013 para 2014, numa conversa assim no escritório, veio a pergunta: e aí, o que vocês acham que a gente tem que fazer, né, para contornar essa situação que está acontecendo? Porque apesar da crise ser na Europa, isso nos afeta diretamente. E aí foi a deixa que eu tive na época para ir para casa. Então fui para casa, fui trabalhar em casa. E eu lembro assim que pra gente isso é tudo muito novo, mas o home office é algo que existe já há muito tempo. É verdade. Né? Eu acredito que a maior restrição assim que a gente tinha, agora não, porque a pandemia veio e escancarou isso, mas assim, era a questão da produtividade. Como que você vai controlar o seu funcionário em casa? Né? É diferente quando você tem um grupo interagindo no escritório, produzindo no escritório, como que você vai fazer isso? E eu acredito que quem tinha esse receio com a pandemia pôde ver que o funcionário pode render tanto quanto até mais no home office, né? Pra gente foi uma oportunidade, foi mais ou menos assim, veio o susto e a gente rapidinho se adaptou. Então eu acho que assim, para o futuro é a tendência, gente, é a tendência, ainda mais pelas coisas que a gente ainda não sabe, que estão por vir. O home office é a segurança de trabalho para o funcionário e para o empregador, né? Sem comprometer a atividade laboral, sem comprometer a função que a empresa precisa fazer, enfim. Eu posso dizer que é bem bacana. Né, no que eu percebi de pandemia, falando especificamente do meu caso, assim, a gente teve esse período de que as pessoas não sabiam muito o que fazer, mas a partir do momento que houve a estruturação para que o funcionário fosse para casa, as coisas começaram a fluir, né? E por incrível que pareça, as ferramentas que a gente tem hoje, que eram diferentes da época de quando eu fui, te possibilitam uma infinidade de coisas. Você tem reunião, você tem videoconferência, você fecha negócios, hoje você assina eletronicamente, aquilo fica valendo para contratos internacionais, inclusive, né? Você não precisa ter um cartório internacional para certificar aquilo. Então, assim, a tendência é para ficar. Então, acho que seria bacana que todos se preparassem para isso um dia, né? Tivessem o desejo de trabalhar em casa. E a gente viu também que os empregadores ficaram muito felizes porque o rendimento aumentou e baixou custos também, né? Muito. Tipo, de transporte, de alimentação. Muito, muito. Eu acho que, como eu disse, né, o receio principal do empregador é a produtividade, você saber se o seu funcionário está trabalhando. Né? Mas isso, gente, como que eu posso dizer? É uma aposta. Né? Eu acho que o funcionário que vai para casa sabendo que ele tem que trabalhar em casa, ele rende sim. Eu sei que muita gente fala assim, olha, e home office é o emprego dos sonhos, né? Trabalha na sua casa, você pode dormir até mais tarde, você não precisa tirar o pijama, né? Quem vê acha que fala assim, é o emprego dos sonhos. Não é bem assim, né? Você trabalhar em casa te traz alguns desafios de controle pessoal mesmo, porque você está ali na tentação de realmente
um dia não colocar uma roupa para trabalhar, mas assim, você tem que ter a mesma rotina, você tem que entender que você tem um horário para trabalhar, que você tem um horário para acordar, um horário para tomar café, você tem que colocar roupa para sair mesmo, é óbvio que você não vai colocar um blazer, não vai colocar um terno, né, um sapato mais alto, mas você tem que se arrumar para trabalhar, você tem que ter isso dentro de você para que você não relaxe, né? Exatamente. E aí você começa a trabalhar e muitas vezes se você não tiver o cuidado, você não para. Você vai trabalhando, você não tem aquela hora de almoço onde você vai dar risada, aquela uma hora e pouco, né? Então, assim, o home office, ele te traz desafios pessoais, mas ele te faz crescer bastante também. Você vira o seu empreendedor, seu microempreendedor. Então, você é o empreendedor da sua produtividade. Então, você começa a produzir, né? Você começa a desenvolver habilidades que até então você não tinha, né? Exatamente. Então é bem assim, é bem bacana, é bem interessante assim. Você falou de alguns pontos interessantes para o home office, porque ele começou nos Estados Unidos, né? Há muito tempo atrás. Mas essa questão de fazer uma maquiagem, eu estava vendo reportagens, né? Fazer uma maquiagem, parece que mesmo estando no mesmo lugar, parece que te transporta para o local do trabalho, né? E tem dicas também, mais dicas, né, Paula, sobre como diferenciar esse ambiente do trabalho, porque você está em casa, senão mistura tudo, daqui a pouco você está saturado da sua casa, do seu trabalho, dos dois juntos, porque vira tudo uma mistura, né? Então tem que saber diferenciar também, né? Tem. No nosso caso, por exemplo, nós moramos num apartamento, né? Quando a gente pensou no planejamento dos móveis, eu tinha um hallzinho no meu quarto, assim, que ali a gente adaptou para que eu pudesse ficar, né? Então, nesse local eu tenho toda a estrutura que eu preciso, computador, impressora, todo o meu material de apoio, enfim, os gaveteiros, né, que a gente tem que guardar documentos. Eu criei um espaço reservado mesmo. Você não pode achar que você, na sua casa, você vai trabalhar da mesa da cozinha ou do sofá da sala. Isso não funciona, gente. Ainda mais numa casa onde tem crianças. Ou mesmo que tenha alguém que te ajude ou que passe pela casa. Não funciona. Você tem que ter um local reservado para isso. Aquele ali é o ambiente do seu trabalho. Aquele ali é o seu local sagrado de trabalho, né? E dentro desse ambiente, mesmo estando em casa, você tem que criar algumas regras para poder trabalhar. Então, as pessoas precisam entender que na hora que você está no seu escritório, não é para entrar, não é para interromper, né? Tem os horários para fazer isso, né? O que a gente procura fazer lá em casa é exatamente isso, é porta fechada. Você cria algumas... não que a pessoa... Que nem eu tenho 3 filhos, gente, você imagina, 3. Agora com EAD dentro de casa. Nossa, a gente já vai para essa pergunta aí que eu quero saber como é que faz. Então, assim, você tem que ter uma disciplina mesmo, assim, para não perder o foco, para não sair disso. E me conta uma coisa, Paula, com os filhos, você trabalha há 6 anos, e os filhos pequenos, como que é? Quais as dicas que você dá para quem tem filhos pequenos? Porque a gente choveu de lives aí, né? De crianças que entravam e que a atenção do pai chega, e o pai enlouquecendo, porque precisa estar chorando, focado no trabalho. Foi uma chuva de vídeos e de coisas engraçadas, mas que dá uma preocupação na hora que você está ali no meio de uma reunião com gente do mundo inteiro, né? Sei lá, enfim, ou do seu trabalho, enfim. Bom, hoje eu acredito que existe um entendimento de que estamos em casa, né? Sim. Criança, gente, eles entendem o que você fala. Quando você combina um jogo com eles entendem, tá? Desde os pequenos até os maiores. Eu acho que os pequenos ainda entendem mais. Então, lá em casa, por exemplo, quando eu fui para casa, era combinado, olha, quando a mamãe tiver com a porta fechada, não pode entrar. Se for algo muito importante, bate na porta baixinho, que aí eu vou saber que é importante, que você precisa falar comigo. Então eu vou fazer. Agora a gente até brinca que a gente manda SMS, manda o WhatsApp um pro outro. Agora ajudou muito, né? Manda o WhatsApp um pro outro mesmo dentro de casa. Mas assim, eles sabem que existem os horários. E eu também, como mãe, preciso entender que eles estão no ambiente deles também, né? Eu, na verdade, invadi a casa com o escritório. Sim. Eu criei um home office dentro de casa. Então eu procuro, não sei se vocês já ouviram falar da
Eu procurei, assim, copiar um pouquinho da tal da técnica Pomodoro, não sei se vocês já ouviram falar. 25 Não. minutos de Não. trabalho, 5 minutos de pausa. 25 de trabalho, 5 de pausa. Você vai assim, né? De onde saiu essa Pomodoro? Então, é uma técnica que... Pomodoro é porque é um tomate. Ah, é que Tinha eu um tomatinho, um associei a esse, mas cronômetro. eu não queria ter certeza Era um se tomatinho, era. um cronômetro que Sim. usavam. E assim, a gente usa aquele tomatinho para fazer a contagem. É óbvio que eu não uso isso, né? Eu coloco É ali só o no... nome. Eu procuro, como eu disse, é uma cópia, né? Eu procuro, assim, separar um tempo. E ali, dali 5 minutos eu saio. É na hora que eu faço a ronda, né? Eu brinco que eu tô fazendo a ronda. Eu faço a ronda, tomo um café, né? Aí vou ver o que eles estão fazendo, vou dar um beijinho em um, vou dar um beijinho no outro. E na hora que eles pegam, mãe, não sei o que, não sei o que, aí começam a falar, eu falo, tá bom, agora a mãe precisa voltar. Aí eu volto pro escritório e assim a gente vai indo até a hora que eles vão ou pro colégio, não é o caso agora porque eles estão em casa, né? Mas a gente procura ter uma relação legal, onde eles saibam que eu tô ali, mas eu tô disponível também, né? Porque mãe é como diz, né? A gente é solicitado o tempo todo, Sim. né? Então, assim, eles respeitam. Então, assim, combinem o jogo com seus filhos, né? Combinem. É possível combinar isso, é possível. No começo pode ser que tenha um ajuste ou outro, né? Até vocês entrarem no ritmo, mas, assim, isso, gente, vai ser muito rápido. Muito rápido. Dá para trabalhar muito tranquilamente, né? E outra coisa também, eu sei que não é possível para todo mundo, mas é importante, quem puder, ter alguém que ajude, né, em casa. Eu sempre tive esse apoio, graças a Deus, sempre tive uma pessoa de confiança que cuida da parte mais, como é que fala? Que toma muito tempo com eles, né? Então, que prepara café, almoço, que cuida. Mas aquele papel de aconchego, de mãe, de pôr no colo, dar beijinho, eu conseguia fazer. Ai, Né? Então é importante que a pessoa tenha alguém que ajude também, né? Ou busque ali ferramentas que ajudem nesse dia a dia. Porque é difícil, Porque imagina às vezes você não tem... tem, né? Tem não casos que tem. não tem alguém, Não né? não tem. E assim, a mãe, querendo ou não, ela é preocupada com o horário de alimentação, com o horário da escola. Você já tomou banho, você já escovou o dente. Imagina você ter que ficar interrompendo para todo esse tipo de coisa. Até você colocar seus filhos no ritmo que eles sabem que tem que fazer, é complicado, né? Então, por isso que eu disse que é desafiador, porque você começa a desenvolver habilidades que você nem sabia que tinha. E uma oportunidade também, né, Paula, de disciplinar. Isso pode colocar, inserir aí também a disciplina que o Senhor nos ensina na Bíblia, né? Como que Verdade. é essa ligação para colocar no dia a dia, e agora que juntou mais home office, família, né, tudo com a parte do Senhor, a palavra da Bíblia? Pois é, bem interessante a sua pergunta. Engraçado que quando as crianças vieram para EAD, a minha preocupação maior era como que a gente vai fazer isso, gente? Pois é. Como que as crianças vão aprender, né? E por incrível que pareça, às vezes eu tô lá assim no escritório, ou me atrasei para almoçar com eles, alguma coisa, a pequenininha vem assim e fala assim, você me dá o código da minha sala que eu vou entrar na aula agora. Meu Deus do céu. E aí, né, você vai, coloca o código para elas, os 3 sentam, não precisa fiscalizar, não precisa controlar, porque eu acredito que eles viram isso em mim. Então, assim, o Wallace, o meu esposo, ele trabalha fora, né? Mas, assim, eles viam que eu tinha que sentar ali, ficar ali concentrada, não podia interromper, então eles vão, fazem a aula, tudo mais. E o que eu procuro mostrar para eles? Uma vez eu até ouvi aqui, acho que na UPA falaram que mãe é profeta, né? Alguém brincou, falou assim, mãe é profeta, numa das aulas da UPA. E aí eu pego e falo para eles, eu falo assim, filho, esse é um momento precioso que o Senhor está nos dando. Apesar de tudo que está acontecendo lá fora, olha como o Senhor tem sido bom. Porque assim, a gente está dentro de casa, nós temos toda essa estrutura, não está faltando nada, os professores estão dando aula, vocês estão bem. Então, assim, vamos aproveitar a oportunidade que o Senhor está nos dando, porque tem muita gente que não está conseguindo fazer isso. E que nem está tendo aula, a gente viu um índice crescendo aí demais de crianças que não estão recebendo nem matéria. Gente que não está conseguindo ir trabalhar, gente. Então, assim, eu falo para eles, isso que a gente está tendo aqui, apesar de tudo que estão falando, o Senhor está cuidando da gente, né? Então, vamos pegar isso, a gente precisa ser responsável com os horários, a gente precisa entender que a escola está fazendo melhor, a gente precisa entender que dentro da possibilidade de cada um aqui, a gente está tentando fazer o melhor, né? E que a gente tem que fazer isso para glorificar Deus, porque se as pessoas
professores, por exemplo, quando percebem que o aluno está indo, que o aluno está puxando, o professor se motiva também, aquilo é motivo para continuar, né? A gente, quando vê um filho trazendo resultados bons, mesmo numa EAD, porque EAD é para adulto, gente. Não é? EAD é coisa para adulto, Não, eu as acho. crianças hoje estão vivendo Eu acho. muito agenda de adulto, Não né? é? Compromisso Eu de acho que adulto. EAD é para adulto, principalmente para os pequenos. Imagina você interagir, um professor querer falar. Pra gente é difícil se concentrar, às vezes, na EAD. Eu prefiro muito presencial. A gente que passou o antes e o depois desse estouro da tecnologia, né? A gente sabe o que é viver sem isso. Algumas pessoas que estão assistindo não sabem, talvez, né? Mas a gente teve o privilégio de experimentar os dois. Eu experimentei todas as fases. Eu venho desde a fase do Telex. Alguém sabe o que é Telex aqui? Já ouvi falar, Eu venho sim. da fase do Telex. Então, assim, eu vivi todas as fases, diferentemente deles. Mas a gente procura, assim, mostrar para eles que, apesar de tudo isso, né, que é um tempo que o Senhor está nos guardando, né, que a gente tem que pegar, fazer o que é certinho, fazer a nossa parte para que as coisas melhorem. Exatamente. Né? E lembrando que, independente de ter estrutura ou não, que nem a gente sabe que é a realidade do Brasil e no mundo, muitas pessoas não têm estrutura para acompanhar escola, enfim, EAD ou família. Os desafios do cristão, eles são diários, tendo ou não tendo estrutura. Então, o nosso Deus é o mesmo, é o Deus que cuida de todos, né? Então, assim, é uma oportunidade diária de conseguir glorificar a Deus em tudo, tendo ou não estrutura. Então, acho que essa é a nossa principal mentalidade, né? Interessante o que você colocou. E a gente vê também que o nosso maior inimigo, né, de tempo devocional, de momento, é a gente mesmo, porque Certeza. quantas vezes a gente fala, não, eu não consigo parar um tempo porque eu tô na correria do trabalho e tal, eu não paro em casa. Aí quando você para em casa, às vezes você acaba não fazendo devocional, não tendo tempo. Porque não tem tempo em casa também, você não tem tempo nunca. Aí a gente vê que o problema é a gente mesmo, né? Pedro, você tocou num ponto primordial, exatamente. Você ia falar mais uma coisa, né? Não, eu ia só comentar da aula das crianças, né? Que você falou da Isadora, que entra na aula e tal. É muito engraçado, porque a Débora dá aula para as crianças, né? Minha namorada. A Débora é namorada do Pedro, gente. E aí, Linda. ela até às vezes mostra que as crianças, é muito engraçado, porque elas entram na aula, claro que não tem já tem esse acesso à tecnologia, mas é muito umas situações engraçadas que elas entram, aí tem que desligar o microfone. Aí uma fala assim, sei lá, Lídia, desliga o seu microfone. Aí ela abre o microfone, a outra fala, ô Pedro, desliga o microfone. Aí fica 30 minutos da aula de um mandando o outro desligar o microfone e a professora tentando começar. E é muito bom, Ai, né? que bonitinho. Qual é a média de idade deles? 9, 10 anos, mesma Mas média. eles sabem, Gente, a gente viu? tá Então, super surpresa, bons. né? Nossa, eles sabem, sabem. Assim, chega alguma ferramenta assim, é muito engraçado, porque você vê a gente até brinca que a gente fala assim, minha filha é uma anã, né? Uma gigante, porque eu falo, porque ela vem, por favor, você me dá o código da minha reunião que eu preciso entrar no Não é assustador? Aí eu falo, nossa, gente, dá né? Aí eu brinco assim, bato às vezes foto, mando para ela, tudo, aí ela vai lá, coloca, já terminei a minha aula, daqui 5 minutos, estou esperando a professora entrar online. Aí eu fico olhando, né? Eu falo assim, gente, quando que a gente imaginou que uma criança tivesse que se preocupar com isso? Não é? Exatamente. E agora, Paula, você tocou num ponto interessante, que até comentamos ontem sobre os adolescentes, sobre eles se sentirem úteis na igreja e com essa oportunidade, né, deles ajudarem os mais velhos. Agora, tem outro lado também, as pessoas que estavam acostumadas com aquele emprego antigamente, né, que não tinha essa tecnologia toda, foi muito difícil para se adaptar. Então, você vê até um propósito aí de unir as duas partes, porque, né, idades diferentes, às vezes não tem esse diálogo muito aguçado, né? E como os jovens estão ajudando as dificuldades que quem não estava acostumado com essa tecnologia toda, que também foi um grande desafio, e eu falo até para os locutores, apresentadores que tiveram que trabalhar de casa e mexer em aparelhos que nunca mexeram antes, eu estava acompanhando lives aí. Enfim, até profissionais da área foi difícil, imagina para quem não estava acostumado com essas coisas. Então, queria que você comentasse um pouco dessa dificuldade de quem não estava tão ligado. Eu acredito que a tecnologia hoje, ela é muito, como é que eu posso dizer, muito indutiva, né? Ela é fácil para mexer. Para mim, o maior problema é a velocidade com que se criam as coisas, assim. Então, por exemplo, hoje você tem várias plataformas para o mesmo tema. Você quer fazer uma videoconferência, tem N recursos que você pode usar, né? Então, é difícil até para você, no teu trabalho, você escolher uma.
Porque tem uma que aparece, daqui a pouco vem outra que é mais segura, tem outra que já faz um negócio diferente, tem outra que você já pode mostrar o documento, tem outra que a pessoa já pode alterar o documento e assim você, né? Então, eu acredito que mesmo para as pessoas mais velhas, que vieram da época, eu acho que é até mais fácil, sabia? Porque o mais velho viveu tudo. Hoje, se você colocar um fax na frente de um adolescente, ele não sabe nem como usar. Né? Se você colocar um fax, ele não sabe. Se você colocar para uma pessoa mais velha, ele vai saber usar. E né? também se perdeu o medo de mexer. Eu lembro quando eu estava fazendo curso de informática, eu falava para minha mãe, mexe, não tenha medo. E pega, é só perder o medo também. Né? Não, a verdade é que como é muito no toque, né, tudo muito rápido, eu acho que o medo é como é que fala? Da velocidade com que as coisas mudam. Porque você pode ver que eles aprendem muito fácil também. As ferramentas são muito indutivas. Qualquer hoje, quem não consegue digitar, fala. Manda o áudio, né? Você quer, tô aqui em tal lugar, você bate a foto e manda, né? Você quer consultar alguma coisa, você faz a mesma. É muito fácil. Muito fácil. Né? Então, acho que pra gente, eu falo por mim, assim, que às vezes vem meu filho mais velho, o Arthur, eles não têm a paciência do manual. Sabe a paciência do manual, que a gente tinha que ler manual antes para aprender? Ele é muito assim. Erro, né? É muito assim. Põe o dedo aqui, põe o dedo aqui, põe o dedo aqui e vai. Eu lembro quando eu cheguei em São Paulo, era o guia o guia que tinha... De ruas. De ruas. Gente, era tão... Gente, entreguei, né? Não, eu também usei. Mas era legal que morava com um monte de modelos e elas iam para as mesmas produtoras e aí elas arrancavam a página e aí no final, cada uma teve que ter o seu guia e andar, porque né, hoje o aplicativo não roda um pouco, a gente já está ali, meu Deus, não está rodando em poucos segundos, né? E para os mais velhos, assim, que eu falo para os senhores mesmo, assim, as pessoas de mais idade, eu já vi até propagandas de celulares que são para eles. Sim, com as teclas, né, para eles, assim, com o que eles precisam. Muito né? Hoje, para o idoso, a maior dificuldade são as operações financeiras, né? Que a gente faz tudo pelo telefone. Mas, de resto, eu acho que tudo é possível aprender. Tudo é possível aprender. Paula, e você e o Wallace são professores da IBD e também coordenam o Ministério de Casais. Como é que foi agora no meio eclesiástico, né? No meio da igreja, essa adaptação de vocês e do pessoal que participa das aulas do Ministério de Casais nesse tempo? Com relação ao Ministério de Casais, as atividades eram presenciais, né? Então, até ontem a gente estava conversando, nós pretendemos retomar algumas coisas, agora que a situação está mais definida, né? Com relação a público e tudo mais. Mas, por exemplo, na EBD, a igreja aqui, um pouquinho antes de se estruturar, a gente começou com as aulas por vídeo, né? A gente tinha uma turma que conseguia interagir, então a gente estava mantendo a rotina de dar aula todo domingo, marcava um horário, mandava lá o link da reunião e o pessoal participava, né? Pra gente, pessoalmente falando, eu confesso assim que foi um pouquinho diferente, porque a gente gosta da interação pessoal, né? A gente, nós somos assim bem comunicativos, brincalhões, então é diferente Aí você presencial brincar. É diferente. É diferente, né? Você brincar e outra. A gente percebe muito o emocional das pessoas. Sim. Um EBD onde você tem a possibilidade, às vezes a pessoa comenta alguma coisa, onde você pega, fala, tá pegando ali. Mas assim, graças a Deus, como eu disse, apesar de tudo que a gente tem passado, assim, o Senhor tem suprido e tem sido uma bênção pra gente. A gente começou o segundo semestre domingo passado, né? E coisas que a tecnologia proporciona. Da igreja, nós temos, acho que 8 alunos matriculados, né, na EBD, mais ou menos isso, que fizeram as inscrições. Mas de fora, de outros estados, é uma média de 27 pessoas, eu acho. O Wallace que acompanhou melhor isso, mas assim, isso possibilitou pessoas de outros estados participarem da EBD conosco, né? Isso. 5 estados. 5 estados, gente de Roraima, Parnamirim, uma família todinha de Parnamirim, né, que começou a aparecer, a gente falou, gente, de onde que é esse povo? Esse povo da igreja? Aí a gente foi ver, não, era visitante das aulas, né, da plataforma que a igreja criou. Então, assim, por um lado você perde algumas coisas, mas o Senhor dá muito mais de outro lado. Verdade. É uma questão da gente só olhar com outro, né, de uma outra forma, entendendo que é uma mudança e apesar do que a gente achar que tá ruim, o Senhor vai fazer daquilo algo bom, né? Então, imagina, para a gente ter 27 alunos de fora. Aproveitar as oportunidades, né? Mesmo
Eu vejo com os adolescentes, né? A gente está tendo discipulado e é muito melhor você estar conversando com os meninos, tal, rindo. Mas a gente está fazendo tudo online e, pessoalmente, aqui em São Paulo principalmente, é sempre uma correria, né? Ah, acaba a programação, então vamos reunir aqui, fazer o discipulado. Aí você faz 30 minutos, mas correndo. E a gente está fazendo por chamada de vídeo. Até mais, né? Tem dia que a gente fica 2 mais. horas conversando, tal. E foi um momento que, é claro, é muito melhor estar com eles, mas que a gente acabou se conhecendo muito melhor, porque você tá lá, cada um no seu quarto, confortável, começa a conversar e perde o tempo, né? E sabe o que eu acho mais interessante? Que eu tinha uma resistência antes do online, de conversar, fazer uma reunião online, eu não gostava, eu tinha uma resistência muito grande, e isso foi quebrado e permitiu essa aproximação forte, assim, que isso eu acho que foi o maior ganho que todo mundo teve, né? Porque todo mundo tinha essa resistência e foi quebrada, que nem o Pedro falou, né? Agora eu quero aproveitar, Pedro, e perguntar para você Ah, é aí, verdade. como que tá a nossa interatividade? Se você está sentindo essa aproximação aí no virtual também, se está sentindo pertinho aqui, manda sua pergunta para Paula e saber se tem alguém aí comentando. Tem bastante gente, tá muito legal. O pessoal tá conversando aqui. A Wanda mandou um bom dia. Oi, A Wanda tá Wanda. todo dia aqui com a gente. Falou: Deus abençoe, vocês são os queridos. Bom dia pra Rose, bom dia pra Sara. Tô mandando bom dia pra todo mundo que mandou bom dia. Regiane, graça e paz, irmão. A Rose falou que trabalha que no home office, tem uns prós e contras, mas ela vê mais prós, que acha mais tranquilo para trabalhar, mas às vezes acaba avançando muito no horário, né? É verdade. E o Oswaldo falou que pediu para falar das programações, já vai falar, Oswaldo. O Pedro falou bom dia, Pedro. O Wallace, não sei se você conhece, o Wallace Nascimento falou que garante que a Paula é muito disciplinada no regime de home office, que muitas vezes nem ele consegue entrar no quarto deles. O Jorge da Paz falou que já trabalhou consertando Telex, então mais uma galera, mais uma galera do Telex aí. E falou que também nem ele sabe usar mais as tecnologias que a gente acabou de falar. Fabiano mandou bom dia, enfim, o pessoal tá interagindo. O Letícia falou que tá muito bom o programa e a Paula manja muito. E a Wanda falou, a Wanda é professora, ela falou que não gosta do EAD contra alunos do Fundamental 1, pois prefere essa interação do chão de escola. E como ela é da rede pública, está bem preocupada com a questão do EAD e tal, de toda essa adaptação que não está tendo muito por conta da tecnologia, né? Não dos professores. Verdade. E a Wanda falou, entretanto, tem a amada questão da igreja, visto que no grupo de oração agora tem amigos de outros estados. Que é o que a gente estava Olha, que conversando. demais. E a gente percebe também que o pessoal começa a interagir no chat, né? Já tem as pessoas que se encontram do outro estado. Aproximou muito, gente. Temos que assumir que aproximou muito. Agora, o Pedro comentou, quero agradecer muito o comentário de vocês. Eu estou aqui também acompanhando. É muito gostoso ter você todo dia de manhã aqui na nossa programação inteira, que a gente já vai falar. Eu sei que perguntaram. Mas eu queria ver com a Paula também em relação à produtividade, né? Quais os hábitos que a gente tem que manter para não extrapolar, né? E também não deixar de produzir, né, esses hábitos saudáveis. Bom, começando entendendo que você está trabalhando, né? Você tem que determinar o seu horário, você tem que desenvolver métodos onde você perceba em que horário você é melhor. Tem gente que, por exemplo, de manhã é um pouquinho mais lento, que nem eu, no meu caso, de manhã, eu gosto mais de ler e-mails, eu vou vendo tudo que tem, né, para depois ir respondendo, mas assim, o que eu procuro fazer para ter uma ordem? No final do dia, eu procuro listar as pendências prioritárias para o dia seguinte. Então, assim, eu faço essa lista, muito tempo eu confiei na minha memória, só que chega uma hora que a tua memória já não te ajuda. Muita coisa para fazer. E com essa coisa da tecnologia, gente, WhatsApp, é tudo muito imediato, né? Então você precisa entender que você não vai conseguir resolver tudo e nem responder tudo, apesar das ferramentas que existem. Então eu procuro assim, no dia anterior eu organizo essa lista das minhas prioridades, das urgências também que tem para fazer. E quando eu me foco nisso, eu tento terminar. Né? Você tem que tentar terminar. E você não pode estar fazendo um negócio e, eu vou parar um pouco. Não, você tem que focar naquilo ali. Você só para realmente se aquilo não depende mais de você. Vim até onde eu podia chegar e agora eu preciso da resposta, um exemplo da Lídia. Agora eu não posso mais. Aí sim, você para. Mas fora isso, você precisa ter foco.
né? Para entender que o que você está produzindo vai seguir e que alguém precisa daquilo para continuar trabalhando. Né? Tem trabalhos que terminam em você, mas tem Sim. trabalhos que outras pessoas aguardam para dar sequência. Né? Como eu trabalho muito com a parte de negociação, é tudo muito rápido, gente, tudo muito rápido. Dependendo do que você está vendo de manhã, à tarde já pode não conseguir concluir. E não pode perder esse time, né? Não pode, principalmente por causa da alteração cambial, por causa de tudo isso. Então, assim, você tem que saber o que é prioridade para você. Óbvio, né, que a sua casa, seus filhos são prioridades, mas na hora que você estiver trabalhando, a prioridade é o seu trabalho. É a disciplina, né? É Separar as coisas. a disciplina, né? Tem que ter um horário para começar e um horário para terminar também. Né? Um dos problemas das desvantagens do home office que eu vejo é que a gente acha que porque está em casa a gente pode avançar no horário, né? Sim. Aí você vai embora, fala assim, ai, como eu não tenho que pegar ônibus mesmo, vou pegar essa 1 hora. Ai, como eu não vou almoçar correndo, né? Eu vou pegar a hora do almoço. Não, não é bom isso. Não é bom. Você tem que entender que você tem que manter essa disciplina. Vou começar, vou parar para lanchar, eu retorno, eu preciso de um tempo também para, né? Respirar, para processar. E na hora que der se você colocar uma meta de encerrar 18 horas, encerra 18 horas. Se você vai trabalhar até às 19, ok, vou começar um pouco mais tarde, mas vou parar às 19. A gente precisa entender que tem que ter a disciplina, principalmente. Muito bom. E isso aconteceu muito também, da gente ver de gente emagrecendo. Eu fui ler, porque estava emagrecendo, passava do horário do almoço. Não, Você perde. Né? Você perde. Por mais que você tenha um horarinho ali no micro, no computador, às vezes você vai ver e fala, nossa, gente, já passou. Nossa, não almocei. Tem vezes que o pessoal vem me chamar para almoçar, bate na porta e fala, você vai almoçar? Já passou do horário. Passou o horário, voou, Já passou do horário. Então, a gente tem que ter esses cuidados. É claro, gente, que isso não é uma ciência exata, né? Não é uma coisa que você consegue fazer. Mas você tendo ali a noção e o direcionamento, você consegue cumprir, né, algumas coisas. Você consegue se organizar. Né? E você consegue ser produtivo, sim. Né? Então, se as pessoas tinham medo, eu acredito que isso vai deixar de existir, porque o home office realmente é uma tendência que veio para ficar. Eu creio que os meus filhos, futuramente, devam desenvolver o trabalho home office. Médicos, gente, vocês viram médicos dando consulta de casa por causa da pandemia? A gente precisou de médico e bem no meio da pandemia o médico pedindo foto para ver o que tinha e assim, interagindo de casa, medicou, mandou a receita eletrônica, que agora é aceita nas farmácias, você vai lá com código, você consegue comprar medicação, então assim, é algo que veio foi geral, assim, a gente ouviu uma notícia hoje de manhã que 94% das pessoas preferem o trabalho home office, só que 70% das empresas vão voltar e vão... Então, se eu puder comentar rapidinho, o meu diretor tinha essa resistência, né? Ele é uma pessoa um pouco assim mais velha, tudo, e quando a gente começamos a namorar essa possibilidade, ele falou para mim assim, ai, Paulo, eu gosto daquela coisa mais tradicional, de pôr a roupa, sair, né? E eu já não aguentava mais o trânsito, porque eu trabalhava numa região que muita gente conhece, trabalhava ali na Berrini. Nossa. A Berrini, você tinha um horário para sair. Você tinha um horário para sair, até um limite para sair, para você conseguir atravessar, né? Depois daquilo você desistia. Era melhor você ficar no escritório, porque se bobear, travava na saída do estacionamento ali, né? E eu lembro que com essa crise a gente percebeu que muita gente foi. Mesmo em 2011, eu que estava ali, eu percebi que a Berrini deu a região dos escritórios. Não sei como que vai ficar agora, porque é caro você manter um escritório numa região... Agora, notícia de hoje, a Google contratou, agora fechou para não sei quantas, 200 mil, ou 200, um número muito grande de pessoas que vão trabalhar home office. Eu fiquei sabendo hoje de manhã que entregou ali o prédio na Faria Lima, conhecidíssimo aqui, já entregou porque vai ser trabalho home office. Então, outro marco na história, Berrini naquela época. A Vila Olímpia também aqui, né? Não é o que a gente está torcendo, tá? Não é isso, mas a tendência é essa, porque economicamente falando, você imagina assim, a gente chama de laje, né? Quando você pega um andar de um prédio. Você paga um condomínio, que é caro. Você, quando investe nisso, você pode investir num imóvel teu. Se você tem um escritório numa área dessa, pelo valor do aluguel que você paga lá, você investe num imóvel para você. E você trabalha do mesmo jeito. Você monta lá num quarto, seu escritório, você trabalha. Então,
eu penso que, assim, para futuro, gente, é um caminho sem volta. Certeza. Não tem mais volta esse caminho, né? E o que é bom pra gente. Acho que vai dar uma realinhada em algumas coisas, um excesso, Sim, trânsito, né? Essa sim. disciplina. Tem coisas que não dá para fazer home office, né? Mas eu penso assim, até pouco tempo atrás, o home office era possível só para quem era um funcionário alocado em casa, um freelancer como um web design, vamos dizer assim, e essas empresas home-based, que o cara tem a sede na casa dele e contrata serviço de fora. Só que agora você já vê médico, você já vê coaching, você já vê gente que está fazendo tudo de casa, né? Monta uma estrutura e está fazendo de casa, hein? Eu vou aproveitar até nisso que você falou, do comentário da Wanda, que ela falou, faço artesanato e tenho uma consultoria pedagógica, faço orientação e correção de TCC, e agora tudo é feito online. E mantenho a minha rotina, pois já realizo há 10 anos, mantenho a minha rotina. Com artesanato também, né? Você vê? Legal. Essas são as empresas que a gente chama de home-based, né? Que a pessoa tem a empresa dela ali na casa e ela consegue, e ela trabalha com produtos, né? Sim. Tem gente que já faz isso com sapatos, tem gente que já faz isso com as cleanings, né? Que chamam, a pessoa tem um escritório e contata as pessoas que precisa para ir trabalhar. E é bem bacana, e você vê como funciona. Né? Exatamente. Funciona bastante. Quando você falou da dificuldade dos professores, para eles eu acho que está ainda sendo um pouquinho difícil, principalmente com a turminha menor, porque é uma turminha elétrica, gente. Você tem que manter Sim. todo mundo ali concentrado, a preocupação do professor é trazer todo mundo no mesmo ritmo, né? Aí é mais complicado, mas eu também tenho certeza que isso aí é para 1, 2 anos. Daqui a pouco tá todo mundo fazendo a mesma coisa, tá todo mundo no mesmo nível, né? As plataformas vão estar melhores para a gente poder interagir. Bom para quem é da área, né? Que pode trabalhar de casa, né? No home office, inclusive, criando essas plataformas, né? Tendo ideias. E essas pessoas vão aprender com a gente, porque a gente agora que está nesse caldeirão, vamos dizer assim, é a gente que vai, como é que fala? Sugerir as ideias, as dificuldades que tem. E é uma oportunidade de negócio para essa turma, né? É verdade. O que é bem bacana também. Né? É verdade. E, Paula, mais uma coisinha. Como que ficou a comunicação com seus colegas de trabalho? Assim, continua a mesma agilidade? Mesma. Essa é uma das desvantagens que talvez aconteça no sistema home office, porque quando você está muito dentro de casa, essa sua relação, né, interpessoal, ela pode dar uma caída, né? E morrer, inclusive, né? Porque aí você só faz tudo online e tudo mais. No meu caso, como nós somos era um escritório, a gente se fala todos os dias, né? A gente troca muita informação, inclusive as piadas a gente troca também, né? A gente era muito de brincar assim com o outro, a gente troca. Sente uma falta disso no dia a dia, os apelidos, sabe? Assim, a gente troca, assim. Aquela brincadeira que sai naturalmente quando se encontra pessoalmente é diferente, né? É óbvio que a gente não consegue fazer tudo. Por exemplo, o meu diretor, ele é argentino. Ele ficou preso lá na Argentina. Ele não conseguiu voltar. Ele tem casa aqui e lá, né? Mas lá, antes da pandemia, teve No dia, assim, teve a pandemia, aqui ainda estava meio assim, né? Não tava aquele problemão. E ele tinha já passagem de volta, porque os negócios dele são aqui, né? E acho que a passagem dele estava emitida para o domingo, fechou a fronteira, acho que numa sexta-feira. Não conseguiu voltar. Não conseguiu. Tá lá, o bom é que tá lá e tá com a família. Mas, assim, com ele, que é o que eu mais falava no dia a dia, ficou, como é que fala? Mais distante, mas a gente procura se falar sempre também, né? E o bom é que tem o vídeo, né? Que a gente pode resolver isso com o vídeo, né? Então, coisas que a tecnologia proporciona, né? Então, você que tem que alimentar isso. Relação é algo que você alimenta, não depende de se você encontra, se você não encontra. Você tem que estar ali buscando, estar em contato, né? Tudo mais. E a gente dá para fazer isso sim, não é algo que atrapalhe, não, que seja tão ruim. Ô, Paula, e que bom que você está aqui nesse tempo de home office, você está presencialmente aqui. Eu fiquei tão feliz, porque eu prefiro presencial. Então, eu vou contar para vocês porque eu vim hoje. Eu fiquei com medo de dar problema na internet. Não acredito. Eu falei assim, que a gente até pensou em fazer online, né, Pedro? Que é uma dos problemas que a gente tem às vezes, isso independe da gente. Né? Não, assim, apesar da gente ter uma internet muito boa em casa, ainda mais por conta do EAD, que são 4 mais o Wallace agora em casa, eu falei, gente, e se falha, né? Como é que vai fazer? Então, a gente tem a experiência aqui, mas vai... e o home office te dá a possibilidade de fazer isso. Eu saio um pouquinho, volto, e no final do dia eu compenso esse horário que eu tô fora.
É isso que, entendeu? Tem Uhum. coisas boas também. Sim. É bom, Exatamente. dá pra administrar bem. Que bom. Ô Paula, tem alguma coisa que a gente não falou aqui que você acha importante falar? Para que as pessoas, quem tem tá pensando em fazer o home office, que tem condições de partir para o home office ou acha que não vai dar conta de fazer o home office, posso dizer assim que é possível, né? Desde que você tenha as tecnologias para o que você se propõe a fazer, né? Crie a sua disciplina de trabalho, seu ambiente de trabalho. E eu tô certa aí que a pessoa vai prosperar no ambiente de trabalho dela, né? Quando eu falo prosperar, gente, não é falando de dinheiro só, é falando profissionalmente, Sim. né? Que eu acho que é o Uhum. mais importante. Então, se você tem aquele medo, você fala assim, olha, eu acho que eu não vou conseguir, porque eu não sou disciplinada, porque isso... Olha, isso aí é um julgamento que você faz de você, né? Mas você não sabe do que é capaz numa situação É. dessa, né? E você pode conquistar muitas coisas assim, você pode se descobrir em muitas coisas, em muitas profissões, né? Então, assim, quem tiver pensando em encarar e tá com medo, vai porque Vai. é bem bacana, tenho certeza que terão muito sucesso com isso. Boa, boa, muito bom, Muito Paula. A bom. gente está muito feliz de ter você aqui conosco. Dá para conversar um monte, falar um monte, né? Mas quero agradecer, pedir para você deixar uma mensagem para quem está nos assistindo, quem vai assistir futuramente, por favor. Bom, que vocês aproveitem, né? A IPP tem investido bastante nas plataformas aqui da igreja. Tem muita coisa boa, né? Muito assunto bom, muito até o que já está sendo implementado, pelo que eu vi, bem bacana. Então, assim, que vocês sempre venham até o canal, né? Da IPP, vejam as programações, tudo que é feito aqui é feito para edificação do corpo, né? E que vocês aproveitem, porque é bênção, né? É bênção. E está Uhum. disponível para todo mundo, não É tem verdade. restrição. Então, para todo mundo, né? Espero que tenha ajudado vocês. Depois, se o pessoal quiserem colocar meu e-mail, meu Uhum. contato, podem Queremos. colocar, Oba. né? Mesmo para a parte do Ministério de Casais, que eu e o Wallace a Sim. gente costuma também atender. Então, assim, a gente está à disposição. Então, sempre que vocês precisarem da gente, a gente está aqui. Que ótimo, Paula. Fico muito feliz, obrigada mesmo. Eu Eu que gostei de te Muito conhecer agradeço. bem. pessoalmente, ainda bem que você ficou com medo de cair a internet, porque eu te conhecer mais um pouquinho pessoalmente é mais gostoso, né? Obrigada mesmo, de Eu que todo o agradeço. Foi coração, muito né? bacana, bem Muito legal, bom. gostei. Em Muito nome. obrigado, Paula. Obrigada. Pode. Não, continua você. Não, a gente quer Para, agradecer. ímpar. Você ia falar isso aí, em nome de todo o pessoal da É, TV aqui, da comunicação, a gente agradecer por esse tempo, por Obrigada, ter gente. Vocês dividido estão com de a gente toda parabéns, essa bem experiência. bacana, bem glória a legal. Deus, glória a Deus. Que Amém. bom. É. Olha só, dica de leitura de hoje, esse livro maravilhoso, que eu lembro do Matheus Casimiro, que deu uma palestra sobre ele num acampamento que nós fizemos com a igreja. Como integrar fé e trabalho, do Timothy Keller, Tim Keller, né? Você já deve ter feito perguntas perturbadoras em relação ao seu trabalho, já fez? Já perguntou qual o propósito de estar trabalhando aonde você está? Ou como encontrar sentido no meio de um lugar que muitas vezes é impiedoso, que só pensa em resultados? É verdade, quem nunca fez essas perguntas, né? Nesse livro, o Tim Keller ele mostra a sabedoria bíblica, que ela é extremamente relevante para o nosso trabalho. E ele ainda dá dicas sobre aquelas escolhas difíceis que precisam ser feitas numa carreira de trabalho, e também como se manter fiel aos valores cristãos e ainda crescer profissionalmente. Fica aqui então a nossa dica do livro de hoje, Como Integrar Fé e Trabalho, do Tim Keller. Vale muito a pena, gente. Pedro, Livro, como que tá? Fala, fala. livro ótimo, né? Eu nunca li, mas eu sei que é bom aí, gente. Ele é bom Porque mesmo. todo mundo fala desse livro. Tim Keller, todo mundo fala do Tim Keller, que os livros dele são maravilhosos. Mas esse livro eu nunca li, mas o que eu já vi de gente falando dele, Lídia, É. não tá escrito. Não tá escrito muito bom. E o chat, como que tá aí? O chat tá muito bom. Hoje tá demais, ó. A Helene Valente mandou muito bom. A Ana Carolina Minski falou bom dia. Um bom dia, Ana. A Wanda falou que aqui na MPP-TV a interação com os irmãos de todos os estados, de muitas igrejas, tem sido muito edificante. E olhem para esse momento do programa. Muito bom. Deus abençoe a IPP-TV. Amém, Wanda. Você é muito querida. E a Silvia falou, né? Que esse horário para terminar é realmente o que está complicando um pouco essa
essa disciplina, né, de terminar, de não conseguir encerrar, pelo menos mentalmente, né, agora estou, no meu momento pós-trabalho, né, agora estou na minha casa, posso É. descansar, porque senão você fica: "Nossa, faltou aquele e-mail, nossa, preciso, terminar tal coisa", e aí você não descansa mesmo em casa. A Regiane Portela falou: "Verdade mesmo". A Silvia falou que as lives do trabalho, as reuniões online roubam tempo e as atividades normais acabam ficando para depois do horário. E disciplina, a Rose falou que precisa ter, mas a Silvia falou que ama trabalhar em casa. A Tainá falou: "Nada melhor do que o programa presencial, gostamos tanto dessa interatividade". Verdade. Tainá, que está em todos os nossos programas aqui de tarde também, queridíssima apresentadora. Você que tem que acompanhar a faixa da tarde da IPP-TV, porque tem programas maravilhosos também com a Tainá. Quarta-feira também tem Tainá e Letícia no Diário de Hérvia. Você tem que ficar aqui com a gente e o presencial também é muito melhor para a gente trocar essa ideia e ter mais essa conversa. Tem bastante comentário, ó, Lídia, se deixar eu não paro, eu vou ficar até amanhã lendo comentário. A Maria Raimundo mandou um bom dia, a Rose tá falando aqui também que é muito bom. Então, pessoal, sensacional essa interação, é muito bom estar com vocês todo dia de manhã. Então, Lídia, continuem participando, mandem comentário depois, pode mandar, eu vou reforçar aqui, gente, nós estamos, com uma Bíblia de Genebra aqui para entregar para você. Essa Bíblia é para você fazer o quê? Se inscrever no nosso canal e mandar um videozinho de 1 minuto no WhatsApp da comunicação. Que sabe qual é? Sabe qual que é o WhatsApp da comunicação? Que eu vou saber agora quando, quando eu conseguir pegar no 981498444. Muito fácil. 981498444. Eu vou repetir de novo para você não esquecer. 981498444. Manda um videozinho de 1 minuto com o celular na horizontal, tá, gente? Horizontal é assim, tá? Vai com uma iluminação boa, um áudio legal, sem os cachorros latindo atrás, mas se tiver com os cachorros latindo, pode mandar do mesmo jeito. Fala um pouco sobre a sua experiência com o IPP-TV pra gente. Isso aí, a gente vai esperar seu vídeo. Agora eu quero te fazer uma pergunta: você já imaginou o Brasil sem carnaval? Parece impossível até imaginar isso, né, mas eu tenho que assumir que eu já imaginei e até desejei que isso acontecesse. A notícia ainda não é de cancelamento, mas, segundo o portal do UOL, o Carnaval de São Paulo de 2021 foi oficialmente adiado. O evento deve acontecer a partir de maio do ano que vem, mas ainda não tem uma data confirmada. Vamos orar, gente, vamos orar para que uma notícia de cancelamento, quem sabe, no ano que vem, essa festa que é tão promíscua não faça parte da nossa história. Vamos orar por isso, né, Pedro? Ah, Lídia, eu fico muito triste com a notícia dessa. Tô brincando. Soltando rojão, né, tô brincando. É, Tô não, falando sério, eu já desejei isso, Pedro, eu tenho que assumir, eu já desejei isso de todo coração e coisa que a pandemia trouxe que a gente fala: "Uou, yes", que você dá É. aquela vibrada, mas vamos orar por isso, gente, porque é um momento muito triste mesmo. Só reforçar, para quem não entendeu, eu estou sendo irônico, tá, gente? Antes que alguém corte isso É. e fale, né? Mas estou sendo irônico. É notícia que. E também, principalmente por conta da saúde do pessoal, né? Já cancelou o Réveillon, aglomeração, de jeito nenhum, pelo menos até o final do ano, né? Eu já fico feliz por causa dos nossos adolescentes, nossos jovens Sim. que estão aí, então vamos orar para que seja cancelado mesmo. Eu queria que fosse para sempre, mas tudo bem, vamos lá. Outra notícia que tem preocupado muitas pessoas na internet, especialmente no sul do Brasil, é sobre aquela nuvem de gafanhotos que se aproximava em direção ao Brasil. Mas pode ficar tranquilos que, segundo uma matéria publicada pelo jornalismo da Band, a nuvem de gafanhotos que está na Argentina voltou a se movimentar, mas não vai chegar no Brasil. É isso mesmo. A temperatura no sul do país, ela seria muito propícia para a chegada dos animais, mas segundo o Ministério da Agricultura, os gafanhotos estão indo na direção do Uruguai. Ufa, uma praga menos para a gente aqui no Brasil, né? É, Lídia. Então, uma coisa menos pra gente se preocupar, né? Já tem tanta coisa, né? Mas eu vi umas movimentações na internet que quem ia gostar dos gafanhotos dessa onda, né?
seria João Batista, né? Queria ter bastante alimento, bastante comida. Ai, Pedro, olha só. E Pedro, deixa eu te perguntar, agora nós falamos de algumas notícias, mas tem o Dá um Google, que é o nosso quadro aqui do assunto mais procurado na internet. A gente quer saber agora qual foi o assunto mais procurado. Assuntos mais procurados da internet no nosso Dá um Google. Entre hoje e ontem, o que o pessoal está procurando? Qual que é a tendência? Primeiro, dos mais procurados é a greve do metrô de São Paulo. O que aconteceu? O pessoal, Lídia, falou: vai ter greve, vamos ter greve, vamos parar na terça-feira. Aí, durante o fim da noite, na madrugada, suspenderam. Não, não, não vai ter greve. Só que por conta dessa suspensão, de todo esse trâmite, não teve greve, mas as estações demoraram para a maioria das estações demoraram para iniciar os trabalhos hoje. Então teve bastante gente na porta da estação esperando para ir trabalhar, e gerou bastante aglomeração, bastante gente, um pouco chateada, irritada, porque precisava ir para o trabalho. Então, todo mundo procurou para saber: "Ué, vai ter greve, não vai ter greve?". Ia ter, não teve mais, mas demorou. Então, é basicamente isso a notícia da greve do metrô de São Paulo, que é os assuntos mais procurados do Google. Além disso, temos o quê? Dia do motociclista. Então, todo mundo quer saber sobre o dia do motociclista. É hoje o dia do motociclista, então queria mandar. Agora eu posso estar falando besteira, não lembro se foi hoje ou ontem. Foi ontem, porque eu estou um pouco atrasado, gente. Então, Mas então vale a pena ainda, a foi gente não ontem. falou ontem, a gente fala A gente já hoje, fala né. hoje. Parabéns a todos os motociclistas, que Deus continue guardando Amém. vocês, e mandar um abraço especial pro Ministério dos Missionários no Asfalto, né, Verdade. queridíssimos. Então, comemorando o dia do motociclista, que foi ontem, mandar um abraço, para os missionários do asfalto e todos os nossos irmãos aqui da igreja também que acabam trabalhando com moto ou com entrega, enfim. To Seja ou vendendo moto, tudo que tem a ver com moto, parabéns para você do dia do motociclista, principalmente aos nossos queridos irmãos missionários no asfalto, que têm contribuído demais nesses últimos Verdade. tempos com a entrega das cestas, com o apoio em regiões que estão precisando de 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 bens, de cestas, de De roupas, necessidades básicas, necessidades né. básicas com a campanha do agasalho. E por último, Lídia, dos assuntos mais procurados, foi sobre o dia do pediatra, então um abraço para todos os pediatras da igreja. Que E de fora da cuidam igreja também que está assistindo a gente. que cuidam tão bem dos filhinhos, né, é verdade. Um abraço para todos vocês, parabéns pelo seu dia. E a gente quer aqui valorizar também cada profissional da área todo Uhum, dia, até do final de semana quando a gente não está aqui, a gente quer fazer questão de lembrar, porque cada um é sim. importante no reino. E agora, eu quero falar que eu estava com saudade de comentar de algum familiar do Pedro aqui no quadro, e eu vou deixar o Pedro falar quem está de aniversário hoje, Pedro. Aniversário de 2 pessoas muito especiais. Primeiro, a Sofia Cera, minha prima, então parabéns, que Deus continue te abençoando. A So já participou de algumas coisas aqui relacionadas aos adolescentes, alguns programas, então a Sofia tem sido uma bênção na UPA, nos adolescentes, e também é aniversário da minha avó hoje também, então as 2 fazem aniversário no mesmo dia. Então, vó Tita, amo você, que Deus continue te abençoando, um parabéns para você. E, Lídia, todo dia tem gente da minha família mesmo. O pessoal faz aniversário, parece que dividiu, né? Sua família é pequenininha, né, Pedro? Que bênção ter a família junto, é bênção do Senhor, a gente fica feliz de comentar. Um abraço, Sofia, um abraço para a vó Tita e também para o Mário Pironde, que é nosso membro aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Mário, querido, um grande abraço para você, para a Sofia, para a Tita, hoje é dia de vocês. E para todos que estão de aniversário aí do outro lado, também receba o nosso abraço com muito carinho nesse dia especial que Deus preparou para você vir para a terra e fazer parte do avanço do reino. A gente vai ficando por aqui, lembrando que manda o seu vídeo e se inscreva no canal para concorrer a essa Bíblia maravilhosa aqui que está na minha mão. Sexta-feira ela pode ser sua. Então é isso. A gente vai ficando por aqui, mas amanhã estaremos de volta. Obrigado pela sua companhia, sua participação. E fique com toda a nossa programação aí na descrição do canal do YouTube. Tem toda a programação 24 horas por dia. E amanhã a gente está de volta aqui. À tarde tem programa com a Tainá também. Lídia, amanhã a gente vai falar sobre santidade, amor com o nosso queridíssimo Léo Campanha. Então você não pode perder
esse papo e eu aposto que o Léo vai chorar. Então, fique com a Vamos ver se o Léo gente. vai chorar amanhã? Fique com a gente para amanhã ver o Léo chorando emocionado aqui. Até amanhã, gente. Fiquem com Deus.